E aí, pessoal? Beleza? Bom, tô indo pra Serra Negra fazer umas curvas. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as categorias de moto. Hoje em dia temos aí uma grande variedade de motos no mercado, marcas diferentes, e ainda bem que temos essa concorrência e essa grande variedade de opções, né? Para quem é da década de 80, 90, eu no caso sou da década de 90, sabe que antigamente só tinha duas opções basicamente: Honda e Yamaha, né? Então as opções de moto eram basicamente restritas a essas duas montadoras. Hoje não. Hoje você tem Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, você tem Triumph, você tem BMW, Ducati, KTM, né? Essas são as principais, né? Você tem MV Agusta, né? Então hoje, ainda bem, temos uma grande variedade. Bom, mas o foco do vídeo é falar um pouco e explicar um pouco sobre as categorias de moto, tá? Então, as motos são classificadas em categorias de acordo com as suas características. Então a gente tem, por exemplo, a categoria Street, né? Traduzindo aí do inglês, rua. As motos da categoria Street são aquelas que são utilizadas no uso urbano. E aí estamos falando, né, de motocicleta. Então, quais motos se enquadrariam no estilo de uso street, que é o de rua, né? A 150 e 250 da vida, né? Mas eu tô definindo um pouco melhor, que hoje você tem motos aí a partir de 300 cilindradas que já não são mais consideradas street, né? Vide aí a MT-03, a Z300, né? A própria G310GS, G310R, a Duke 390, a Duke 200, né? Então as motos que se enquadrariam aí na categoria street, rua, seria o que? A Titan, a Fan, a Factor, a Phaser 250, a Twister, né? São as mais conhecidas, né? Depois disso, né, a gente tem uma outra categoria que não podemos chamar de moto, né, mas só que é um veículo em duas rodas, que é o scooter, né? O scooter também é para uso urbano. E dentro do scooter você tem a característica de motos para uso urbano e também para uso rodoviário. Aí os scooters para uso urbano, né, o que caracteriza um scooter? Ser automático, não ter... Como é que eu posso explicar? O scooter, você não toca os pés no chão, né? Você não tem as pedaleiras para pôr o pé. Você tem uma base que você encaixa os pés, né? Que evita de você estar sujando uma calça e tudo mais. Scooter também não tem relação por corrente. Normalmente o scooter é correia dentada. E o tipo de relação que é utilizado não é corrente coroa-pinhão, é utilizado aquele esquema CVT, tá? O que mais? Aí temos a categoria das motos naked, né? Que são as motos mais queridas aí no Brasil. Aí as nakeds hoje estão variando a uma Twister 250 aí. As nakeds hoje estão variando da faixa de 300 cilindradas até 1000, né?
Então, por que eu não incluí aquela hora, né, as motos de 300 como a MT-03, a Z300, a G310R, a Duke, né, nessa categoria? Porque realmente são motos superiores, tá? Essas motos, que nem a MT-03 e a Z300, tem uma motorização 2 cilindros, né? São motos que já dão quase 200 km por hora, né? Elas têm uma performance melhor, né? Elas o desempenho delas são superiores às da categoria Street, inclusive as de 1 cilindro, como a Duke 390, a Duke 200, a G310R, né? São motos superiores, tá? Elas têm suspensão invertida, freios ABS, um quadro que não torce. Elas são projetadas para ter um desempenho mais esportivo, tá? E o que caracteriza uma Naked é que ela é uma moto sem carenagens. Então é basicamente uma moto que tem uma proposta de desempenho esportiva, só que sem carenagem, e a sua posição pilotando não é uma posição tão radical quanto uma moto esportiva. Você não fica tão inclinado, tão deitado em cima, né, para gerar aquela aerodinâmica que as motos speeds precisam para diminuir o atrito com o ar, tá? Então isso caracteriza a Naked. Só que o motor, basicamente, de uma Naked é o motor de uma esportiva um pouco mais manso. Eu acho legal que a Naked ela tem essa dupla proposta de ser uma moto com características esportivas e mais confortável, né? Um estilo mais touring. Legal. Outra categoria, as Trails. As Trails são as motos que possuem um curso de suspensão maior, pneus, né, o aro do pneu, o aro delas é maior. O aro dianteiro normalmente é 21 ou 19. Normalmente não, para ser trail tem que ter roda raiada. Ah, Jameson, mas por que roda raiada? Porque a roda raiada ela é mais resistente a impactos. Ela não vai entortar tão fácil quanto amassar com uma roda de liga leve, tá? Que mais? As Trails, elas possuem pneus com cravos ou pneus mistos, né? Elas se caracterizam normalmente por ter motor de 1 ou 2 cilindros. Por que motor de 1 ou 2 cilindros? Porque são motores que proporcionam torque em baixa rotação. O que é o torque? O torque é a força que a moto vai te dar, tá? Essa força de arrancada aqui, ó, que você dá aceleração, a moto puxa. Esse é o torque, né? Uma moto de trilha precisa ter um torque num giro mais baixo, porque você está ultrapassando obstáculos, tá? Legal. Não vou ficar falando muito, senão vai ficar muito longo o vídeo. Temos aí a categoria Big Trail, que são motos com proposta para viagens, né? Elas seriam uma mistura Big Trail e Adventure. Por quê? Porque elas são motos grandes, robustas, tem boa proteção aerodinâmica, né? Elas têm a bolha, tem um curso de suspensão maior, elas encaram estradas de terra e vão bem em rodovia, né? Então é a conhecida moto carro de boi. Vai em qualquer canto. Mas lógico, não dá pra você enfiar ela pra fazer uma trilha detonada, né? E ela não vai ter a mesma performance para curva e aceleração igual uma esportiva, mas elas têm um desempenho legal. Falando de esportiva, as esportivas, né? O que caracteriza uma moto, acho que poderia se dizer esportiva, até esportiva, motos com carenagem, porque depois da esportiva temos a super sport, né? Então esportiva, vamos dizer que sejam as motos carenadas, por exemplo, a Honda CBR 650, né? A CBR 500, a
a Ninja 300, a R3. Essas motos são motos esportivas. A XJ carenada são motos esportivas, né? Elas já possuem uma proteção aerodinâmica, né, que seria a carenagem, e elas caracterizam por ter uma posição, uma forma de pilotagem um pouco mais curva em cima da moto, né, que vai proporcionar um desempenho, uma posição mais esportiva. As Super Sports, elas são motos de alto desempenho, então você praticamente fica em uma posição ruim na moto, você fica quase deitado em cima do tanque. Elas têm motores muito potentes, que normalmente vão proporcionar torque em alta rotação. Você tem aí Super Sports de 2 cilindros, como as KTMs e Ducatis, mas só que a grande maioria são 4 cilindros, tá? A Honda CBR 600RR, a CBR 1000, né? A ZX10, a BMW S1000RR, a SRED 1000, entre outras. Que mais? Temos aí a categoria Crossover. Crossover é uma mistura que fizeram de moto naked com Big Trail. Exemplo, CB500X, Tiger 800 XR, XRX, BMW F700GS, né? A NC 750. Essas motos, elas têm roda aro 19, algumas têm aro 17, que nem a Kawasaki Versys. Elas têm roda de liga leve, sem câmara de ar, né? E elas têm um curso de suspensão grande. Elas encaram uma estradinha batida, mas a proposta delas são motos para ser utilizadas para viagem e com o conforto de uma Big Trail, mas não são motos para pegar a estrada de terra. Outra categoria, Touring. Touring são as motos enormes, projetadas exclusivamente para pegar a estrada com conforto, como se fosse um carro, né? Alguns exemplos: a Electra Glide da Harley Davidson, né? É uma moto Touring. Tem a Goldwing da Honda, tem a K1600 GT da BMW, tem a Triumph Trophy. Então o que acontece? Essas motos, elas têm sistema de som, bolha eletrônica, motorzão, são enormes, são motos mais projetadas para asfalto e para quem tem muita grana. Aí tem as Custom, né? A categoria Custom, que aí temos aí como exemplos a Shadow, a Harley Davidson, entre outros. Bom, pessoal, o vídeo está muito longo. Se eu for ficar detalhando muitas das categorias, vai longe. E eu vou encerrar aqui. Depois eu volto filmando. Falou? Até mais.